Bom dia, nono ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho o que é um prisma e o que é um cilindro, né? Nós já terminamos o nosso conteúdo da apostila do caderno de atividades, então agora vamos fazer uma revisãozinha. Prismas, eles entram dentro da característica dos poliedros, né? Dentro da classificação dos poliedros. Os poliedros podem ser divididos em prismas e pirâmides. Nós nos atentamos ao estudo dos prismas nessa nossa apostila. Então, o que é a característica de um prisma? O nosso prisma, ele precisa ter duas bases, né? Bases paralelas embaixo e em cima. Ele tem que ser como se fosse uma caixinha, digamos assim. E todas as faces laterais dele são retangulares, né? Essa é a característica do prisma. Então, peguei, por exemplo, essa caixinha aqui, ó, uma caixinha de um dominó. Isso aqui é um exemplo de um prisma, que também pode ser chamado de paralelepípedo, né? Porque o prisma retangular pode ser chamado de paralelepípedo. Ele possui aqui, ó, uma base na parte de baixo, uma base na parte de cima e as paredes laterais aqui, as faces laterais, todas retangulares, tá? Então isso aqui pode ser chamado de paralelepípedo ou de prisma retangular, porque a base dele é um retângulo. Para nomear os prismas, nós sempre damos nomes a eles de acordo com a sua base. Então, aqui nós temos um prisma retangular, porque ele possui uma base em forma de retângulo, tá? Já se eu tivesse um prisma com uma base de triângulo, eu teria um prisma triangular. Um prisma com base de pentágono, eu teria um prisma pentagonal. Um prisma com uma base de 6 lados, eu teria um prisma hexagonal. E assim por diante. Então, a nomenclatura deles é de acordo com a base. E nós estudamos como determinar o volume de prismas, né? Nós vimos lá que o volume de um prisma, indiferente de que prisma seja esse, é obtido fazendo a área da base vezes a altura, né? Então, se fosse para nós determinarmos o volume desse nosso prisma aqui, desse nosso paralelepípedo, o que nós teríamos que fazer? A base dele é um retângulo. Como que eu calculo aqui, gente, a área da base de um retângulo? Fazendo base vezes altura, né? Então, eu vou medir aqui com a régua para ver quais são as dimensões aqui da base da nossa figura. Ó, esse meu retângulo aqui, ele tem 4 centímetros aqui, 4 centímetros de altura, por 9 centímetros aqui de comprimento, tá? E qual será que é a altura total dessa minha caixinha aqui? Vou medir aqui com a régua também, ó. 17 centímetros de altura, tá? Então, 4 por 9 por 17. Então, eu vou substituir aqui, ó. O retângulo da base tem medidas 4 por 9. E a altura total do meu prisma é 17. Então, eu multiplico as 3 dimensões aqui da minha figura para obter o volume, tá? Ó, 4 vezes 9, 36. 36 vezes 17, vou fazer a operação aqui, né, ó, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 3, 21, mais 4, 25, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3, ó, 612 centímetros cúbicos. Esse é o volume do meu prisma retangular que eu tenho aqui, tá? Multiplicando as 3 dimensões dele, eu obtenho o seu volume. Agora, nós vamos relembrar como calcular o volume de um cilindro. Então, eu trouxe aqui, ó, um cilindro, que é uma lata, né, em formato cilíndrico. E o cilindro já não entra mais na característica dos prismas. Por que será? Porque os prismas, gente, eles estão dentro da classificação dos poliedros e os poliedros obrigatoriamente não podem ser arredondados, tá?
Então, o nosso cilindro ele já entra dentro da classificação dos corpos redondos, tá? Ele é arredondado, ele não possui faces laterais planas, tá vendo? Ele não tem paredes planas em volta dele, ele possui uma superfície arredondada em volta dele. Claro que quando eu abro essa figura, eu posso planificar, né, esse cilindro, e a face lateral dele é um retângulo, mas na hora que ele está aqui fechadinho, tridimensional, ele não possui faces planas, ele só possui uma face arredondada e bases, né? Uma base embaixo e uma base em cima, mas o cilindro sempre vai ter bases circulares, tá? Então essa é a diferença dos prismas para os cilindros. Os prismas sempre têm faces laterais planas e já os cilindros não. Eles são corpos redondos, então eles têm a face lateral arredondada, tá? E os prismas podem ter qualquer tipo de base, qualquer polígono pode formar a base deles. Os cilindros obrigatoriamente têm base circular, tá? Então, nós vamos agora calcular, relembrar como que nós fazemos para calcular o volume do cilindro. Então, vamos fazer aqui as medidas do nosso cilindro. O meu cilindro, ele tem uma base circular. Então, eu vou medir aqui o diâmetro, que é a distância, né, de um lado até o outro do meu círculo. Aqui eu obtive, gente, 10 centímetros, tá? De diâmetro aqui, quando eu medi de um lado até o outro lado da minha latinha aqui, eu obtive 10 centímetros de diâmetro. Então, diâmetro é a distância de um lado até o outro, passando pelo centro. Para calcular o volume, ou qualquer dimensão de uma circunferência, eu não preciso do diâmetro, eu preciso do raio. Lembram a diferença entre eles? O diâmetro, gente, é a distância total de um lado até o outro da minha circunferência. O raio é a distância do centro até a circunferência. Então, o raio é sempre metade do diâmetro. Então, significa que se o meu diâmetro vale 10 centímetros, o meu raio vale 5, tá? E aqui também vou medir a altura total do meu cilindro aqui com a minha régua. Tá, ó. Obtive aqui 16 centímetros e meio, tá? De altura aqui na minha régua, bem certinho, 16 centímetros e meio. Então, para determinar o volume do cilindro, a fórmula é a mesma, tá, gente? Área da base vezes a altura. Mas agora, a minha base é sempre circular, ela nunca muda. Então, eu só vou substituir aqui. Como que eu calculo a área de um círculo? Π vezes R ao quadrado. E daí eu acrescento aqui, vezes o H final. Então, o volume de um cilindro é sempre obtido por essa fórmula aqui, tá? E não muda porque a área da base vai ser sempre circular, diferente dos prismas que podem ter bases variáveis, tá? Então, aqui, lembrando que o nosso π, na matemática, ele vale 3,14 aproximadamente, né? Mas, para alguns exercícios, nós usamos o 3 como aproximação para facilitar. Então, aqui nós vamos utilizar o π igual a 3, tá? Então, vou substituir aqui, ó, o π vale 3, o raio da nossa circunferência nós tínhamos visto lá que era 5 centímetros e a nossa altura total, 16,5, tá? Então, aqui, ó, primeiro eu faço a potência, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. 75 vezes 16,5, vou multiplicar aqui do lado. Ó, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 6, 42, mais 3, 45. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então, ó, 5, 7, 13, 2 e 1. E, ó, eu tinha uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, 1.237,5 é o volume final. 1.237,5 centímetros cúbicos é o volume final do nosso cilindro, tá?
Então aqui, gente, nós só fizemos uma revisãozinha para relembrar essa última parte da nossa matéria, tá? Vocês não têm tarefa hoje, nós já fizemos todas as atividades necessárias da apostila, do caderno de atividades, finalizamos tudo. Então hoje foi só uma aulinha pra gente relembrar um pouquinho o nosso conteúdo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar as perguntas de vocês, eu tô aqui à disposição. Até mais!